Olá, viva então, muito boa tarde. Cá estamos para mais uma edição de Bancada Litoral. Vamos falar-vos do jogo do Varzim, que venceu esta tarde o Famalicão em sua casa, num jogo em que os Palveiros, segundo a crónica que nos vai ser trazida pelo João Couto, fizeram um jogo fantástico. João, o Varzim parece que está realmente de parabéns, é isso? Parabéns, sim, porque ganhou, mas esta vitória só tem reflexos positivos por dois motivos. Primeiro, porque quando uma equipa ganha fora e a seguir dá seguimento tanto ao triunfo averbado fora de portas, quando dá esse seguimento, portanto, quando ganha, como veio o caso de hoje do Varzim, é sempre bom, porque são 6 pontos seguidos. É a segunda vitória consecutiva do Varzim neste quase levantar de cabeça, e depois é uma vitória que surge em casa, coisa que não acontecia desde, 3 de dezembro, quando o Varzim ganhou aqui ao Real Massamá, que é nesta altura o último classificado, como tu sabes. Portanto, quem ganha fora e depois dá esse seguimento a um triunfo em casa é sempre muito bom. Isto num jogo frente a um rival como é de facto o futebol do Famalicão, a mim surpreendeu-me ligeiramente. Esperava mais do Famalicão, mas surpreendeu-me também o Varzim, porque jogou muito bem, esteve de facto muito bem. Gostei também das alterações feitas pelo Nuno Capucho, portanto tudo correu às mil maravilhas. O resultado peca um bocadinho por escasso. Eu suponho que ali mais um golo a favor do Varzim, a fotografia ficava mais bonita, digamos assim, mas o que é facto é que o resultado é inteiramente merecido. Um golo em cada parte. Babasek, a quem Capucho deu-lhe a titularidade, acaba por fazer um belíssimo golo. É um belo cruzamento do Diogo Ramos na esquerda, onde correga o esquadro, depois Babasek de cabeça, não dá qualquer hipótese. Aquilo, a bola entra como uma flecha. Estava feito 1-0, portanto, no primeiro golo ainda estávamos com 12 minutos, ainda era muito cedo, digamos assim, em termos de definição do próprio jogo. Isto numa fase onde as equipas, passaram ali um período de estudo. O Varzim mantendo o seu habitual 4-4-2, com 2 homens na frente, na circunstância o Babasek e também o Stanley que foi muito batalhador, e portanto Varzim muito bem disposto do ponto de vista tático, muito seguro. Não houve grandes alterações relativamente ao jogo de Penafiel há 8 dias, e portanto Varzim apenas e só reforçou-se. Houve uma ligeira alteração para a entrada do Babasek, houve a saída, começou no banco, mas depois entrou, do Malele que depois entrou então a substituir, isto já na segunda parte, o Babasek, isto para receber os chamados aplausos. O mesmo aconteceu com o homem do segundo golo, o Rubem Macedo, isto já na segunda parte. Estávamos na altura com, e em volta do número 69, portanto, ao minuto 69, o Rubem Macedo faz o segundo golo. Um belo remate, um remate seco à entrada da área e de facto muito bem colocado. E portanto Macedo, que acaba também depois por ser substituído pelo Buba, que foi o homem do golo do triunfo no 3-2 em Penafiel. Portanto, tudo muito certo, o Varzim a fazer uma excelente partida, bom jogo, de facto um bom jogo. Gostei muito sinceramente, tudo muito certinho, sem complicar, perante um Famalicão, como eu disse, esperava de facto mais. O Famalicão praticamente não criou grande perigo. Varzim, que teve por mais que uma vez o terceiro golo, por exemplo, ainda na primeira parte, mesmo em cima do intervalo, o Stanley na cara do guarda-redes acaba por falhar, e depois aos 64 minutos, antes de ser substituído, foi o Malela que de cabeça obrigou uma defesa fantástica do guardião do Famalicão, aquelas defesas que os guarda-redes de handball fazem, assim, às vezes há maluco como quem diz, entre aspas, atirando-se com o corpo, porque a bola já caminhava para a baliza, e o guarda-redes de Famalicão ofereceu o peito, o chamado peito às balas, o corpo à bola, e acaba por fazer uma defesa de facto espetacular. Portanto, ficou 2-0, podia ter sido mais, não foi, mas o triunfo e a vitória foram naturalmente justificadas,
Isto, como eu te disse, Varzim há mais de 2 meses não ganhava em casa perante os seus adeptos. Hoje, finalmente, e numa bela tarde, umas bancadas bem compostas, quer da parte do Varzim, quer também do Famalicão. Sabes que do Famalicão vem sempre muita gente este jogo, não é? É, com a sua claca ruidosa, mas que, enfim, eu esperava sinceramente um bocadinho mais do Famalicão. Famalicão que acaba o jogo com 10, há ali uns certos desaguisados, já longe de mim naquela altura do jogo, mas há um jogador do Famalicão que acaba por ver o cartão vermelho, creio que foi o Jorge Miguel, o número 15, exatamente. Ele depois passou em frente a mim, foi o Jorge Miguel, que já tinha visto o amarelo, viu depois o segundo cartão, portanto, e foi expulso. Mas nada a dizer, não há reparo nenhum a fazer relativamente a este triunfo do Varzim, que, olha, sobe ligeiramente em termos de tabela classificativa. Era isso que eu ia dizer, o Varzim com estes últimos resultados, digamos que a ficar mais descansado em relação à parte inferior da tabela. É um bocadinho, tem 31 pontos, 13º lugar, fica a 2 pontos do Famalicão, que é o clube que vai no lugar acima, portanto, isto quando estamos a 13 jornadas do fim, 13, há 39 pontos em jogo, e portanto o campeonato continua, isto é mesmo assim, o campeonato continua, esperemos que o Varzim agora em Arouca, no próximo domingo, às 3 da tarde, possa fazer uma gracinha, mas cuidado porque este Arouca é nem mais nem menos que o 3º classificado, tem 43 pontos, os mesmos da Académica. E está naturalmente a pensar na subida, não é? Exatamente, são os dois clubes que estão, digamos que em vias de subir, dado que o Porto B é o primeiro classificado, qualquer que seja a classificação, acaba por nunca subir, mas depois há aí um grupo de equipas, como para ali da Académica, e que voltou a perder em casa, e do Arouca, com 43, depois segue-se o Santa Clara com 42, o Viseu, que hoje, depois de ter estado sempre a ganhar, acaba por empatar a 3 bolas com o Nacional da Madeira, tem 40, depois o Leixões também com 40, Penafiel, etc. e por aí fora. Portanto, o equilíbrio, aquilo que falamos há 8 dias, o equilíbrio é a nota constante desta segunda liga, quer na parte de cima, quer na parte do meio, quer depois em baixo, porque, repara, o Varzim ganhou 2 vezes seguidas, certo? Saiu daquela zona vermelha, que era o play-off e quase a descida, para um lugar, enfim, que lhe permite respirar mais um bocadinho, mas que não adormeça, portanto, à sombra da bananeira, porque, como eu disse, faltam 13 jornadas, há muita coisa para ser jogada. O Varzim está a 12 pontos do primeiro classificado, mas eu creio que não se deve pensar nisto, deve-se pensar é que domingo o Varzim joga em Arouca, e o Arouca é um clube com grandes aspirações, está bem classificado, e naturalmente quererá regressar à Primeira Liga, de onde saiu na época passada. Pois muito bem, o Varzim com ótimos resultados. Apetece perguntar o que é que faltou ao Varzim para, na primeira parte do campeonato, ter feito melhor. Olha, Rui, tudo teve a ver com o planeamento. Isto tem a ver com isto é quase como a construção de uma casa. Tens que ter um bom projeto, uns bons alicerces, uma bela equipa de trabalho, alguém que saiba mandar, enfim, e teve a ver de facto com isso. Repara que já atravessamos o período do mercado de inverno, já está fechado. O Varzim dispensou alguns jogadores, foi buscar outros e começa-se a sentir, e eu comecei a sentir hoje, olhando para aquela equipa, a forma mecanizada como o Varzim estava a jogar, de que finalmente o Varzim está a conseguir os chamados automatismos no futebol, ou seja, com todos os setores interligados, saber nas posições devidas de cada jogador aquilo que tem que fazer, e não é por vezes inventar. O futebol, não há nada para inventar no futebol, o futebol tem que se jogar a toda a dimensão, de uma forma prática, sem complicar, mas nessa do complicado, deixa-me só dizer-te, eu gostei um bocadinho mais, só um bocadinho mais, e ele entrou hoje também na segunda parte, que foi o caso do Juan Teles, veio para o lugar do Diogo Ramos. O Diogo Ramos já estava, de facto, cansado. O Juan Teles é um belo jogador com o pé esquerdo, que já aqui dissemos, por vezes não joga no setor para o qual está muito bem traçado. Já gostei mais dele, mais solto, aprender a bola, etc. Só houve uma situação em que ele, logo de início, o moço lá tem fome de bola e agarrou-se tanto à bola que acabou depois por perdê-la. Naturalmente, recebe-os a subir quem olha e não gosta, mas o que é facto é que, tirando esse pormenor, houve outros também que erraram, naturalmente. Sabes que ao fim de 90 minutos há sempre um outro passe que não sai certo, um outro cruzamento, um outro livro, etc. Mas notei que o Varzim está, de facto, aos poucos, e oxalá em Arouca consiga
jogar da mesma forma como jogou hoje, consiga jogar desta forma, automatizado. Ou seja, sem inventar, sem complicar, com as pedras todas elas no seu devido lugar, e depois com um grande espírito de vitória e de sacrifício, etc, 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 porque jogar fora, como sabes, não é fácil. E ainda por cima em casa de um Arouca, enfim... A coisa é mais complicada. A coisa é mais complicada e o Varzim vai ter que arregaçar as mangas se quer sair de lá com um resultado positivo. E positivo seria, já que estamos nesta onda, vamos continuar com ela, seria nesta onda vitoriosa, que começou em Penafiel e continuou hoje frente ao Famalicão. Pois muito bem, eu tenho em conta que, e dizias que o Varzim está a 12 pontos do primeiro lugar, que é melhor a gente não pensar muito nisso, mas se o Varzim trouxer um resultado, o tal resultado positivo de Arouca, uma vez que até fora o Varzim tem feito bons resultados, será possível sonhar? O Varzim deverá sonhar ou continuar nesta toada passo a passo, digamos, à espera de ver o que é que acontece? Olha, Rui, se ele ganhar, naturalmente isto permite sonhar, permite que as mentes possam, digamos que, pensar em coisas mais para a frente. Mas deixa-me dizer-te uma coisa relativamente a esta segunda liga, que entrando na reta final, aqueles últimos 5 jogos é de facto um voar. E depois quem está ali por cima, nos últimos 5 jogos, quem está ali por cima, dificilmente cede. Poderá ter um ou outro desaire pelo meio. Mas até lá há que continuar a calcorrear todo este campeonato e, como dizem os treinadores, vamos jogo a jogo. E o jogo mais importante é sempre o próximo. Portanto, vamos, como eu costumo dizer, vamos deixar andar o barco, sempre, enfim, com esta conquista de pontos, no sentido de vermos efetivamente o Varzim lá em cima e ver se, enfim, o que é que ainda poderá fazer neste campeonato. Eu sei que é cedo, faltam muitos jogos, mas vamos devagar, não vamos pensar em subida. Essas coisas convém tirar da cabeça das pessoas, porque há gente que pensa logo coisas, não, doucement, como dizem os franceses, doucement, passo a passo, devagarinho, vamos fazer como ao caracol, devagarinho, mas em frente, que é ganhar os jogos. Pois muito bem, vamos só abordar um pouquinho a Primeira Liga, até porque ainda estamos a meio, digamos assim, da jornada, à hora que estamos a gravar este programa. Quando entramos aqui para o estúdio, o Porto estava a ganhar ao Rio Ave 2-0, o Benfica já ganhou ontem 4-0, também o seu jogo frente ao Boa Vista. Amanhã temos ainda o Sporting a jogar com o Tondela. O que é que podemos esperar desta Primeira Liga, tendo em conta que Sporting está ainda na Liga Europa, o Porto já com o pé de fora da Liga dos Campeões, o que pode ser benéfico para o campeonato? Rui, não é fácil uma equipa manter-se em várias frentes. Alguma coisa tem que ficar para trás e se nos reportarmos ao Porto, portanto, a Liga dos Campeões já, enfim, eu não diria que é definitivo, não é? Mas a coisa está muito negra, porque quem perde 5-0 em casa, naturalmente que é evidente que de vez em quando, nós dizemos na teoria do futebol, que de vez em quando há milagres, há coisas que acontecem, mas não queremos. Não queremos porque do lado de lá está uma equipa inglesa, está um Liverpool motivado, joga em casa perante os seus adeptos, e eu não estou a ver o Porto com aquela força. Poderá, naturalmente, marcar 1 ou 2 golos, 3, mas depois vai-lhe faltar cabeça, vai-lhe faltar pernas, vai-lhe faltar, portanto, a parte física que lhe faz alimentar, mas não creio que haja reviravolta relativamente a isso. E depois é assim, conforme os clubes vão perdendo ou vão deixando de contar com essas competições, portanto, estando fora, cada vez mais as atenções e as forças inclinam-se para o campeonato. Já foi assim com o Benfica, repara, o Sporting também ainda tem uma palavra a dizer, também anda lá no meio e por aí fora, o Porto mantém a liderança, o Benfica não cede, o Benfica não quebra, mas o Benfica que só nesta altura só tem olhos para o campeonato, mas já há algum tempo, daí que o Benfica não cede, está muito sólido, está muito seguro, nota-se efetivamente. Agora, há uma coisa que vai acontecer esta semana que vai acrescentar um pouco relativamente àquilo que eu digo, é que quarta-feira o Porto joga na Amoreira, frente ao Estoril, meia parte, é um jogo que só vale 45 minutos, um jogo não, é meia parte, e portanto isto está a perder um zero. Está a perder um zero. Perante um Estoril que ainda ontem perdeu com o Belenenses,
Mas Porto, se quer manter a bitola, se quer manter a liderança, aliás, mantém sempre a liderança caso ganhe hoje. Mas a diferença pontual... Ao intervalo, já agora, fica essa informação, à hora que estamos a gravar este programa, estamos no intervalo, o Porto ganha 3-0. Pronto, à partida estará ganho mais ou menos, com maior ou menor dificuldade estará dizemos nós. Exato. Mas, portanto, joga-se muito da liderança do campeonato na próxima quarta-feira. Vamos ver o que é que o Estoril faz, vamos ver o que é que o Porto faz, mas também... E o Sporting com o Tondela? E o Sporting Tondela, vamos ver como é que o Sporting chegou de Tondela. E se finalmente, mas eu creio que ele ainda não joga, o Bas Dost, que tinha sido o abono de família em termos de golos marcados desta equipa do Sporting, se bem que o Sporting tem outros valores. Mas não é fácil, é fora de casa, não é fácil. Naturalmente essas equipas dão muito o que fazer aos grandes, aquilo corre-se muito, luta-se muito. E Tondela não tem muitas boas recordações. Exato. Ou o Sporting é que não tem boas recordações do Tondela. De Tondela, e portanto vai ser extremamente difícil, portanto, mas o Sporting, se quer manter aquele lugarzinho, aquele terceiro lugar nesta altura, que anda ali atrás do Benfica, tem naturalmente que, enfim, que se fazer à vida e que ganhar. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Rui, relativamente ao Varzim, já que falamos no Varzim há bem pouco tempo, e só para rematar que houve na quinta-feira uma Assembleia Geral, com boa presença dos associados, onde foi apresentado o relatório de contas e onde surgiu, eu não diria que é novidade, mas eu diria que é mais do mesmo, em que o Presidente Pedro Faria apresenta-se como candidato. Ele que tem algumas ambições ainda, como Presidente, ambições para o clube, portanto quanto bem não seja, não gostava de ir embora. A prometida subida à Primeira Liga. É isso, a prometida subida à Primeira Liga, e ainda mais ambicioso, que ele é ambicioso, e ainda bem que é ambicioso, não queria deixar o Varzim um dia, naturalmente, as pessoas não são eternas, o clube fica e as pessoas é que passam. Queria deixar o clube na Liga Europa, portanto, mas isso vai mais devagar. Nós respeitamos a ambição dele, mas isso não é efetivamente muito fácil. Relativamente ao relatório de contas, a explicação foi que este saldo positivo de 532 mil euros, e que é dinheiro, e que é obra no caso do Varzim. Claro, e que é obra no caso do Varzim, diz ele que foi para abater a dívida e espera que quando for embora que a dívida esteja mais ou menos ali, pronto, controlada, mais pequenina, mais etc. E portanto ele não vai embora porquê? Ele não vai embora porque tem também alguns projetos, para além dessas ambições, tem uns projetos e que se resumem às instalações do clube. Como sabes, o atual estádio vai ter que sofrer alguma remodelação. Em termos de bancadas, aquilo terá de ser feito de uma forma faseada. Temos que ver para já qual é o projeto, ainda não há. Sabemos que há uma Assembleia Geral marcada para 9 de março, eu creio que não me engano na data, 9 de março, Assembleia Geral extraordinária, para apresentar esse dito projeto e, portanto, e como é que as coisas vão ser feitas. Aí sim, aí teremos então a oportunidade de ver o projeto, a maqueta, etc, como é que aquilo vai ficar. E um outro dos sonhos dele, sonhos, como é bem sonhos, mas é uma necessidade premente, é a construção no Parque da Cidade, no chamado espaço que está reservado do hipotético, daquele que seria o Estádio do Varzim. Claro, aquele que seria o Estádio do Varzim, bem dito, da Academia do Varzim. Aquilo comporta, eu creio que é 2 campos, mais um para guarda-redes, mais um para futebol de 7, depois o apoio, a estrutura de apoio, criando-se ali um centro de estágios para o Varzim, no sentido informação, de certa forma. Também. Aquilo tem que ser muito bem feito e muito bem gerido, porque no sítio que tem que ser uma coisa mesmo bonita, com belos acessos, mas depois os acessos, a nossa Câmara Municipal trata disso. Apresentem o projeto, quando a obra arrancar depois estaremos todos atentos para ver, mas estamos ansiosos por ver a Assembleia, então, no dia 9 de março, para olhar para o projeto, ou para a maqueta, ou como queiram, para ver como é que efetivamente aquilo vai ficar, porque naquele espaço já vimos tanta maquete, o anterior estádio, o tal que morreu à nascença. E que serve de base a maquete, digamos assim, à abertura do nosso programa, curiosamente. e portanto, vamos ver o que é que vai surgir para ali. Portanto, foram estes os principais assuntos da Assembleia. Os grandes assuntos de uma Assembleia onde contou com muita gente interessada naturalmente, mas
para 532 mil euros de lucro, é caso para dizer que esta direção do Varzim trabalhou muito bem. É de se lhe tirar o chapéu. Exatamente. Pois muito bem, todas as semanas, no final de cada jogo, João Couto a passar por cá pela bancada litoral para sabermos, afinal de contas, o que aconteceu. E vai ser então no próximo domingo que estaremos cá de volta depois do jogo com a Aroca. Sim, senhora. Voltamos então no próximo domingo. E nós fechamos aqui esta nossa bancada litoral com a promessa de voltarmos então de hoje 8 dias e tenha a continuação de uma boa semana. Já sabe que também, no que diz respeito à Norte Litoral TV, vamos ter uma semana toda ela dedicada também às correntes descritas com transmissões em direto. Um grande abraço, até à semana.